Alô amigos, hoje é domingo e eu sou Sidney Fernandes, escritor, e quero tratar de um assunto assim que deveria estar já esquecido. Hitler, na sua época, na sua ânsia de dominar o mundo, ele foi um grande estrategista e nos deixou assim muitos ensinamentos. Isso mesmo. Embora tenha sido um mal para o mundo, nós tivemos que fazer reflexões em torno do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Como, por exemplo, pensar, será que Hitler era apoiado por espíritos das sombras? E mais, por que será que a sociedade alemã manteve-se assim tão indiferente aos desmandos de Hitler, ao Holocausto que matou tantos judeus, ciganos, estrangeiros, pessoas de idade, pessoas deficientes? São coisas para a gente pensar. Primeiro, que realmente consta que Hitler fosse apoiado por espíritos do mal, que tinham interesse que ele dominasse o mundo. Segundo, com relação às famílias alemãs, elas recebiam tantas coisas boas em suas casas, frutos dos saques, das conquistas do exército alemão, que eles deram vistas grossas ao Holocausto, vamos dizer assim, aquele genocídio que estava acontecendo ali na sua frente, diante deles mesmos. Agora, e a espiritualidade? Como se comportou em relação a isso? Eu estive vendo aqui André Luiz em Nosso Lar. Ele fala da grande preocupação da espiritualidade que passa a desenvolver, paralelamente aos desmandos de Hitler, da guerra, atividades para minimizar as dores das pessoas. Se as forças do mal se intensificaram, se movimentaram, também agilizaram-se as forças do bem. E eu queria, nesse pequeno vídeo, encerrar lendo um trecho de André Luiz sobre o comportamento da espiritualidade no momento da Segunda Guerra. Diz André Luiz que em determinado momento, quando em missão de assistência à Europa, à luz da oração do bem e da verdade, puderam destacar-se para superar as ameaças. Escutem só esse trecho. A nobre cidade inglesa de Bristol estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, isto é, dos espíritos que estavam ali, um farol de intensa luz, enquanto bombas eram arremessadas ao solo. Na descida ao ponto luminoso, os espíritos verificaram que estavam numa igreja. Aquele ponto luminoso, no meio daquela escuridão de bombas e bombardeios, vinha um ponto luminoso de uma igreja. Alguns cristãos corajosos estavam ali reunidos, cantavam hinos. Enquanto rebentavam os estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos numa celestial vibração de fé viva. Então os espíritos conservaram-se em pé diante daquelas almas heróicas que estavam recordando os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Olha só, gente. No meio da guerra, as pessoas se mantiveram com fé, orando, e eram um ponto assim luminoso no meio da escuridão da guerra. E encerra André Luiz dizendo o seguinte: os políticos construíram abrigos antiaéreos, mas os homens de bem edificaram abrigos antitrevosos. Que fica aí para nós mais essa lição dos Espíritos.